Cristiane Matsuyama, eu tenho 28 anos, sou editora do programa Domingo Espetacular da TV Record há mais ou menos uns 3 anos. Sou caipira de garganha rachada, eu fui criado na roça, eu pisei na terra. Por que o caipira tem garganha rachada? Porque ele pisa descalço na terra roxa, na terra dura. Normalmente a gente tem que ir em busca de temas bem amplos, assim, que você possa ter vários entrevistados, que você possa ter vários lados da notícia, aí dá para saber que rende uma grande reportagem. Uma imagem muito forte, personagens bons, assim, que possam dar depoimentos bacanas. Eu acho que aí dá para ter muita certeza de que a reportagem vale mais. De repente você está numa matéria que você acha que não vale ser uma grande reportagem, e aí acontece alguma coisa, assim, surge uma imagem nova, surge um fato novo, um mistério, uma investigação, uma novidade, e aí a matéria vai ampliando, que ela pode acabar se tornando uma grande reportagem. Quem tem uma história, quem faz alguma coisa interessante, quem é a figuraça do lugar, quem faz algo diferente, quem é o mais idoso, quem é o contador de história dessa comunidade que eu vou, quem é algo que sobe na árvore e tira com as mãos, enfim, você descobre na hora esse personagem, você tem que ter a sensibilidade de, às vezes você erra, você fala, puxa, esse aqui é o personagem, investe nele e no reino, não é bem isso que eu queria, você vai atrás de um segundo personagem, você precisa de alguém que sirva, que conte história e que em determinados momentos sirva no humorismo, no teatro se diz de escada para você contar uma história ou dar um apoio a você ancorar uma história. Você tem que saber quem são esses personagens. E isso não se ensina em escola, você vai aprender no dia a dia, no contato com as pessoas, e você tem um pouco de sensibilidade. Nasce com um grande tema, então ela tem que ser de fato um tema que dê margem a gente correr atrás de todas as nuances, assim. Vários personagens, boas imagens, boas histórias para contar, assim. Acho que é isso que faz uma grande reportagem, é você poder trabalhar vários aspectos de um fato. Enfim, vários personagens, e reportagens longas que me atraiu foi a possibilidade de você fazer grandes reportagens. Tinha muito tempo, não era aquelas materinhas que eu fazia na Globo de Bauru de 1 minuto, 1 minuto e 20, 1 minuto e 45, não, eu tinha tempo e possibilidade de narrar. A importância da grande reportagem na sociedade é que ela é um espaço na televisão que pode discutir algo além do que foi noticiado, assim, porque quando acontece um fato, nos jornais do dia a dia, é noticiado de maneira curta, 1 minuto, no máximo 2 minutos. Quando você chega na grande reportagem, você pode falar muito mais, assim, procurar especialistas, ter uma oportunidade de ter um debate sobre um determinado tema, poder ver o outro lado, procurar esmiuçar, ver os detalhes, saber coisas diferentes que na correria do dia a dia você tem que noticiar, você não dá tempo mesmo de colocar todas as informações uma por uma. E quando você vai preparar uma grande reportagem, é a oportunidade de investigar, de saber o que realmente aconteceu, se tem um outro lado, e muitas vezes a gente até se surpreende, coisas que foram noticiadas durante a semana podem ganhar um outro peso quando a gente para fazer uma grande reportagem depois de um tempo. Fazer uma grande reportagem é muito difícil, porque eu acho que, fora essa parte de você tentar levar uma coisa nova para o telespectador, você tem que manter o ritmo, né? Você tem uma grande reportagem que seduza o espectador mesmo, que ele tenha paciência, assim, que ele consiga entender, assim, todo um raciocínio. E eu penso, se aquilo, se essa cena, se essa imagem, se essa ação me chamou a atenção de alguma forma, vai chamar do telespectador também, é um assunto que interessa a ele. Às vezes uma bobagem, um pequeno detalhe, uma pergunta simples e óbvia, mas mostrar alguma coisa que vai chamar a atenção. Eu acho que a relação da edição com a produção é fundamental, porque você vai começar uma grande reportagem, você precisa ouvir muita gente, ter
quantidade de imagens muito maior do que numa reportagem normal. Então a edição sempre tem que sempre tem que andar em parceria com a produção, para que a produção abasteça o trabalho da edição, o produto final, de uma maneira que não comprometa no ar, que a gente tenha quantidade suficiente de imagens, de entrevistados. Até mesmo a edição pode sugerir entrevistados para a produção pode dar ideia de imagens, de como vai acontecer a montagem. Então tem que ser uma relação de troca de informações constante, assim. Eu acho que é super importante que a produção caminhe junto com a edição nesse processo de montagem de uma grande reportagem. A produção, de modo geral, prepara, né? Seja a produção da Record ou a produção terceirizada. Enfim, o produtor é encarregado de se preocupar com os mínimos detalhes de tudo que vai precisar na viagem. Você vai precisar de pilha, lanterna, bateria, enfim. Existe uma relação muito grande dos equipamentos, protetor de câmera, capa de câmera em caso de chuva. É uma lista extensa de coisas para se fazer uma produção. A pauta está decidida, a produção faz uma pauta e lá já estão alguns entrevistados, já estão algumas marcações. E aí a gente pode sempre sugerir alguma coisa a mais. Puxa, a gente podia ter mais um entrevistado, mais um especialista que discutisse isso. Ou não, a gente nem precisa desse entrevistado, mas a gente precisa de outro. A gente podia pôr uma marcação assim, seria legal se a gente tivesse uma marcação de imagens de apoio, assim, porque eu acho que uma outra diferença da grande reportagem para a reportagem do dia a dia é que a grande reportagem precisa de muita imagem de apoio, muita imagem subjetiva, que no dia a dia você não precisa. No dia a dia você precisa de uma fachada de delegacia, de repente, para a grande reportagem, você precisa de uma subjetiva, de uma câmera entrando na delegacia, para você passar uma sensação diferente para o telespectador que vai assistir essa grande reportagem. Então é importante a edição sempre conversar com a produção para pensar novos caminhos para esse tipo de reportagem, para não ser só mais um resumo do que aconteceu na semana, mas para sempre trazer algo novo. Então, quando a edição caminha junto com a produção, é o ideal, assim, quando tem essa troca de ideias, essa troca de figurinhas, é o mais bacana. A pauta tem que ser seguida, mas nem sempre ela precisa ser seguida à risca, porque durante a execução da reportagem, eu acho que o próprio repórter vai vendo o que vai acontecendo. A pauta indica um entrevistado, de repente o entrevistado não rendeu, precisa de um outro especialista, precisa ser ouvido um outro especialista. De repente foi numa marcação, na marcação também não deu muito certo, precisamos ir para outro lugar. Então eu acho que é uma coisa muito flexível e acho que os próprios produtores entendem. A pauta tem que ser seguida, mas sempre tem mudanças no caminho. Eu acho que a pauta nunca é assim, 100%, assim, sempre a gente vai acabar, sempre alguém acaba alterando alguma coisa. Mas é importante, assim, partir da pauta. A gente sempre parte da pauta, o repórter sempre parte da pauta. E a partir daí vão surgindo as modificações, as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Nós chegamos numa aldeia Yanomami e um índio morreu. Nós vimos gravar outras coisas, caiu tudo. Nós vimos gravar um ritual alucinógeno, nós vimos gravar outras coisas. Não era a nossa pauta, a ideia de fazer naquela aldeia. Mas o índio morreu. Então a morte do índio, que foi cremado, e cujas cinzas foram guardadas para um ritual, para uma festa que vai acontecer semanas depois. O cachorro dele é morto, todas as coisas dele a mulher joga dentro do rio, inclusive o cachorro do índio que é jogado no rio. Enfim, a pauta virou. O processo de edição da grande reportagem é bem pesado, assim, porque ele envolve muita decupagem, então você tem que assistir muito material e o texto é muito mais longo do que as matérias do dia a dia. Então a gente tem que ter uma preocupação de fazer o texto que seja saboroso, que seja atraente para o telespectador, que não deixe de passar informação ao mesmo tempo. Como é um texto que tem que ser um texto de pique, né? Um texto longo, de 15 minutos, 20 minutos. Então a gente tem que ter sempre essa preocupação de não perder o pique mesmo, de ser claro, ser coerente, ser atraente ao telespectador. E então a gente tem que sempre se policiar na hora da construção do texto. E mesmo quando chega na ilha de edição, aí também tem que ver se
se tá claro, se tá dando para entender bem, se tá com pique, se tem ritmo a matéria, se tá bacana, se tá passando todas aquelas informações que a gente tinha imaginado. Então é trabalhar com uma coisa maior, assim, quase que às vezes são pequenos documentários, né, que a gente faz. Então é muita preocupação com muita coisa e eu acho até com uma preocupação estética maior do que numa reportagem factual. Quando tá no dia a dia, aquele enquadramento não ficou tão bom, aquela fachada da casa da pessoa não ficou tão bacana, a entrevista ficou meio tremida, passa, porque 1 minutinho, 2 no máximo, tudo bem. Na grande reportagem, não, as imagens têm que estar impecáveis, tem que estar legal, não pode estar fora de foco, a iluminação tem que estar bacana, se precisar a gente vai refazer. Então eu acho que tem uma preocupação estética maior também. E eu acho que são as 2 preocupações fundamentais, ter um produto com imagens bacanas e um texto que tenha pique, que seja claro, que passe informação. A passagem, acho que tem 2 situações. Às vezes o próprio repórter cria o texto da passagem na rua mesmo, e tem vezes que o repórter combina um pouco com o editor, fala, olha, pensei num texto assim, o que você acha? Aí o editor dá uma sugestão, modifica, e aí o repórter grava a passagem. E também tem situações que às vezes que o repórter grava a passagem na rua, por exemplo, um número de mortos, e aí precisa atualizar, ou alguma informação que o repórter achava que era uma coisa, de repente acaba mudando, ou era outra, e aí o repórter acaba precisando voltar para a rua para regravar a passagem. Mas normalmente são essas 2 situações, ou o repórter cria a passagem mesmo na rua, ou acaba dando uma ligada para o editor, combinando, para fazer uma passagem bacana, porque numa grande reportagem acho que a passagem é importante, assim, a presença do repórter no local e mesmo esteticamente, assim, ela tem que ser uma passagem num local representativo para a grande reportagem, com uma luz bacana, então é legal que seja trabalhado, um texto bem pensado, assim, para que a aparição do repórter seja importante, marque assim na grande reportagem. Eu não me lembro a última vez na minha vida que eu gravei uma passagem com texto decorado. Jura? Só improviso. Eu procuro assimilar o assunto, entender o que eu estou falando e contar naturalmente como a gente está conversando aqui. O Gerson de Souza é um repórter que tem um perfil assim bem popular, é um repórter muito carismático, acho que é o repórter mais, assim, um dos repórteres mais populares mesmo da TV Record. E ele tem essa marca de conversar com o povo mesmo, assim, o jeito que ele se aproxima do entrevistado mais humilde, assim, é muito diferente, assim, é quase até um pouco assim, até paternal, assim, você sente um carinho, uma coisa bacana, assim, do Gerson com o entrevistado, então, assim, as entrevistas dele têm a marca dele, assim, é um repórter que diferenciado, assim, as grandes reportagens dele têm um estilo muito próprio. Um amigo meu, Francesco Talvano, ele me chamava de caipira, ô caipira, ô caipira. Aí alguém chegou próximo a mim, não me lembro quem, e falou, pô, Gerson, o Tiesco fica chamando você de caipira, ele fica te ofendendo, você não liga? Eu falei, o Tiesco me ofendeu? Imagina, eu tenho orgulho quando ele me chama de caipira. Decidir qual repórter vai fazer, qual matéria fica a cargo dos editores executivos e do editor-chefe. Normalmente é assim. E sim, eu acho que tem uma coisa de perfil, porque como é uma grande reportagem, é uma matéria de pique, é bacana que o repórter tenha um pouco da cara da matéria, né? Os repórteres tem muitos repórteres muito versáteis que podem fazer várias coisas, desde uma matéria de crime até uma matéria de comportamento, de beleza. Mas também tem alguns repórteres que se encaixam melhor em alguns temas e que se sentem mais confortáveis com alguns temas. Então, os editores executivos e o editor-chefe sempre pensam nisso, assim, olha, acho que o repórter se adequa mais a isso, o outro repórter mais aquilo. O Gerson trabalha com essas matérias assim mais populares, que ele conversa mesmo com o povo. O Gerson também faz muita matéria boa com criança, eu acho que ele tem um carisma super legal para falar com criança, com jovem e tal. E ele fala a linguagem do povo mesmo, assim, o povo se identifica com o Gerson e eu acho que ele tem essa coisa mais popular mesmo, assim. É uma reportagem mais descontraída, mais natural,
menos séria, assim, é uma reportagem mais solta. Eu acho que essas são as matérias do Gerson. Hoje a marca do Gerson é ter um texto mais informal, ser um repórter bem popular, que fala uma linguagem assim, bem informal mesmo, assim, que o público entende. Eu acho que essa é a marca dele hoje. Você tem que ler muito, você tem que estar muito preparado com a pauta, você tem que ter muito conhecimento para poder ligar a câmera, você sair falando e improvisar. Senão você vai falar qualquer coisa. Então, assim, muita gente acha, o cara abre a boca e sai falando. Não, os repórteres que são realmente bons de improviso, a gente sabe quais são. São aqueles que têm conteúdo e sabem trabalhar esse conteúdo naturalmente, assim, tem segurança para falar sobre o conteúdo que ele sabe. Então eu acho assim que improviso é para poucos. Eu acho que o Gerson é um cara que sabe fazer improviso como poucos. Quando me dão uma missão para para fazer uma reportagem sobre determinado assunto, talvez são assuntos que eu nunca ouvi falar na minha vida, vou ler, vou me informar, vou saber do que se trata, vou atrás de especialistas que vão me ensinar sobre aquilo. E o que essa pessoa tem que ser? Tem que ser informada, tem que ler muito, tem que se informar muito. Ela tem que ser crítica, ela tem que ser justa, ela tem que ser política, porém não partidária, tem que ser apartidária, não apolítica, tem que ser um ser político crítico. E tem pessoa que diz, o jornalista, eu sou imparcial. Também não acredito na imparcialidade, porque o jornalista é um ser humano e todo ser humano tem o seu partido. É muito importante, eu acho que a gente ter tudo documentado é muito importante para a grande reportagem, porque é o principal, né? A gente tem que se preocupar com a parte estética, com a qualidade da imagem, com a boa captação, com a boa passagem, mas se você não, o fundamental da grande reportagem é a informação. Então, se você não tiver tudo documentado, não funciona. É lógico, como a gente está falando de televisão, a gente precisa de imagem, então não adianta ter um calhamaço de folhas, tudo documentado, se a gente não tem um áudio, uma boa imagem, uma imagem que chame a atenção do espectador. E, então, acho que a TV é formada disso, né? O impresso consegue trabalhar só com os documentos, a gente não. A gente tem esse desafio de transformar a informação em imagem, em um bom áudio, em uma boa iluminação. Então, o desafio da grande reportagem é esse, é conseguir conjugar tudo, uma boa informação de uma maneira atraente e com imagens bacanas que seduzam o espectador e que o atraiam para ver uma coisa que tem informação. Mas eu acho fundamental você ter tudo documentado. Nem sempre você vai poder colocar no ar assim, 100% das informações, mas é importante que você tenha elas, para que a construção do texto seja bem amarrada, para você ter uma noção do todo. De repente é uma informação de bastidor que você nem vai poder colocar na matéria, mas que você sabe que está toda documentada, que vai dar a base mesmo, assim, que vai sustentar a matéria. Você sabe que ela está correta por causa disso. Então eu acho assim, tem que estar tudo documentado mesmo. O que você vai colocar no ar, a informação que está no ar tem que estar documentada. E sempre assim, se é de uma fonte, então, segundo a polícia, segundo a assessora, sempre deixando bem claro de onde surgem essas informações, assim. Isso é super importante para uma grande reportagem. A história do bebê fumante que estavam divulgando o vídeo na internet, ninguém sabia se era verdade ou não, e a Catarina me enviou um material prevendo uma matéria de 7 minutos. E a gente chegou aqui, a gente recebeu o material aqui dela no Brasil, e a gente avaliou o material dela e chegou à conclusão que aquele material valia 20 minutos, porque ela tinha feito uma captação perfeita, tinha conseguido entrevistas maravilhosas, e então a gente juntou com outras histórias de crianças e valia 20 minutos, e foi ao ar com 20 minutos. Então, assim, e a gente teve toda essa coisa de ter um trabalho tão bacana de captação, de reportagem, mas também um esforço de edição, porque a gente conseguiu juntar essa coisa de avaliar que valia mais. Mas tem uma que eu fiz recentemente que eu tenho certeza eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi a fome.
esperando a morte chegar. É algo... E a morte e a guerra no Chipre da África. Eu gravei no Quênia, no maior campo de desabrigados do mundo. Quando eu cheguei lá tinha mais de 400 mil pessoas. Na expressão deles não há alegria, é expressão de quem tem sofrido muito na vida. Pessoas que fogem da fome, da miséria e da morte, crianças morrendo na minha frente. E lá, com sorte, nós conseguimos entrar no território da Somália, ao sul ali faz divisa com o Quênia. Nós nos infiltramos e fomos numa cidade que foi retomada por uma milícia ligada ao exército da Somália, que combateu os terroristas da Al-Shabaab, que é um braço guerrilheiro da Al-Qaeda. E eles tomaram aquela cidade e nós conseguimos entrar em território de guerra. A melhor matéria é aquela que todo mundo contribui, que todo mundo consegue colocar a mão na massa, dar a sua sugestão e aí amarrar. E aí eu acho que essa é uma das matérias que eu mais gosto. Eu aprendi com várias pessoas, você aprende no dia a dia com várias pessoas. O jornalista que disser que sabe tudo está mentindo, não é jornalista, porque o jornalista conta a história do mundo, a história da vida, o comportamento das pessoas, do ser humano. E o ser humano é um ser em constante evolução e é um ser difícil de se compreender e de interpretar muitas vezes. Então, eu aprendo com a vida. Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo com a vida. E quanto mais eu vivo, mais eu aprendo com o jornalismo. Um eterno aprendiz.